o protetor solar, a gente sabe que tem que usar. A gente até usa ele, mas você já parou para se perguntar por que que a gente tem que usar o protetor solar? O que que ele tá fazendo na minha pele que tá me protegendo, que todo mundo fala? Você sabe responder isso? Se você não sabe, fica tranquilo que eu vou te explicar nesse vídeo. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Mayara aqui, voltei. E o vídeo de hoje vai ser sobre protetor solar. Eu sempre falo aqui quanto é importante utilizar o protetor solar, porque tem que utilizar, não importa a sua cor da pele, não importa o seu tipo de pele, não importa a sua idade, mas eu não sei se fica claro para vocês a importância real mesmo de utilizar o protetor solar. Por que que é tão importante? O que que ele faz na nossa pele para ser tão importante? Do que ele está protegendo a gente? Então, eu vou te explicar tudo que eu consegui aqui te explicar de uma forma mais fácil possível para você poder entender e começar a utilizar o protetor solar se você ainda não utiliza. Então vamos lá para te explicar? Tem que ficar tirando esse óculos, porque senão fica ruim a luz, mas daí eu não enxergo, tem que colocar o óculos pra poder lembrar o que eu tenho que falar no roteiro. E para a gente começar a falar sobre isso, vamos entender o que o sol está fazendo que está sendo tão prejudicial para a gente que a gente tem que utilizar o protetor solar. O que é essa radiação que ele está mandando? O que está acontecendo aí? Essa parte aqui eu vou tentar explicar do jeito mais fácil possível para vocês poderem entender da onde vem tudo isso. O Sol, o tempo todo, está emitindo uma radiação em tudo que está em volta dele, inclusive aqui na Terra. E o que é essa radiação? A gente escuta as pessoas falarem radiação, a gente fica tipo, nossa, radiação é uma coisa muito ruim, o que é isso? A radiação, ela não é nada além de que um processo físico onde tem um deslocamento ou uma propagação de energia que se dá, que ela acontece ali por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas. Você agora, por exemplo, você tem no seu corpo moléculas que estão se movimentando, você está interagindo com o meio à sua volta e o tempo todo você está emitindo uma radiação às coisas que estão à sua volta. E essa radiação que o Sol está emitindo, ela está dentro de um espectro solar. E o que é um espectro solar? O espectro solar, ele é uma faixa onde tem todas as frequências de ondas eletromagnéticas dessa radiação que o Sol está emitindo aqui na Terra. E é dentro desse espectro que estão os raios ultravioletas, essa radiação ultravioleta, que é o UVA, o UVB e o UVC. E quando a gente fala de UVA, UVB, UVC, a gente acha que é uma coisa de outro mundo que a gente não consegue entender. Mas, por exemplo, um infravermelho, a gente consegue perceber que ele existe porque a gente sente o calor que ele está emitindo. A radiação ultravioleta visível, a gente consegue perceber pela visão. A gente enxerga as cores, então a gente sabe que tem uma coisa acontecendo. E a radiação UVA, UVB e UVC, a gente consegue perceber por reações fotoquímicas, que são reações químicas que são ativadas pela luz, pela incidência da luz. E a gente consegue perceber elas, por exemplo, quando a gente vai para a praia e a gente toma sol e fica bronzeado. A melanina da nossa pele é ativada, causando um bronzeamento na nossa pele. Ou também pode acontecer de ter queimaduras de pele. Você fica muito tempo exposto ao sol e acaba causando essas queimaduras, inflamações na pele. E também o que pode acontecer é que se a exposição for muito grande, você pode ter uma mutação das suas células, mas isso a gente vai explicar um pouquinho para frente. E quando a gente está falando dessas radiações ultravioleta, a gente precisa também lembrar que elas têm um valor, um número em que elas estão emitindo, uma frequência que elas estão acontecendo. E essa frequência é importante saber por quê. Porque quanto menor for a amplitude dela, mais energia ela tem, então mais ela consegue penetrar na sua pele. Também é legal levar em consideração o contrário, que é quanto maior a frequência dela, menos energia ela tem, então menos ela também penetra na sua pele. E por que eu falei isso? Para você conseguir entender agora o que eu vou te explicar, que é o UVA, ele está dentro de uma faixa, o UVB dentro de outra faixa de frequência e o UVC dentro de outra faixa de frequência. Então vamos começar primeiro falando sobre
UVA. E a UVA vai fazer o quê? Ela vai induzir a pigmentação da sua pele por meio do escurecimento da melanina. Ela é a radiação ultravioleta que mais penetra na Terra e, além dela também induzir a pigmentação, causando, né, um bronzeamento da pele, ela também pode ali agir formando radicais livres na sua pele. E a formação de radicais livres, como eu já comentei em outros vídeos, inclusive se você ainda não assistiu, tem um vídeo explicando tudo sobre radicais livres aqui. Eu vou deixar na descrição para vocês clicarem, então depois assistam. E a formação de radicais livres vai fazer com que a nossa pele envelheça mais rapidamente, porque ela vai interagir com as nossas células. Agora, a radiação UVB. A radiação UVB é aquela que causa as queimaduras na nossa pele. Ela tem uma energia muito mais alta do que a UVA e ela pode ser muito mais prejudicial para a nossa pele, porque além dela causar as queimaduras, se a exposição for muito grande por muito tempo, ela também pode causar mutações nas nossas células e essas mutações podem causar o câncer de pele, que a gente sabe que acontece, e além disso, ela também pode, de certa forma, se esconder do nosso sistema imunológico, fazendo com que o nosso corpo não reconheça essas células malignas que vão surgir e o nosso corpo não consegue combater elas, formando então o câncer. Então é muito importante a gente tomar muito cuidado com a radiação ultravioleta, com a radiação UVB, porque ela é para nós a mais perigosa. Até porque ela consegue penetrar na atmosfera da Terra e atingir a gente. E a UVC é a que tem maior energia, então ela tem um comprimento de onda menor e ela é a mais perigosa das radiações ultravioletas, porque mesmo com uma exposição muito pequena, ela pode causar muitas mutações nas nossas células. Porém, a radiação UVC, ela praticamente não consegue penetrar na Terra por conta da camada de ozônio que existe. Ela acaba sendo ali absorvida pelo oxigênio e ozônio que tem na estratosfera, ela não consegue chegar até a superfície da Terra. Porém, tem toda uma questão ambiental que a gente precisa pensar. Com a redução da camada de ozônio, pode gerar um problema futuro para nós, porque sem a camada de ozônio a gente não tem essa proteção para deixar esses raios ultravioletas entrarem de forma moderada na Terra. Então, vamos cuidar do nosso planeta, porque a gente depende dele para estar aqui bem. Agora que a gente já entendeu o que acontece, por que a gente precisa usar o protetor solar, vamos entender os tipos de protetor solares que existem e quais a gente deve escolher, como a gente sabe qual é melhor e como eles funcionam. E quando a gente fala de tipos de protetor solar, existem dois tipos, duas classificações, que são os protetores solares que a gente mais escuta as pessoas falando, os químicos e os protetores solares físicos. Porém, essa divisão entre químicos e físicos não faz muito sentido, porque ambos os protetores solares possuem reações físicas e químicas que vão ajudar a proteger a sua pele. Então, uma divisão de tipo de protetor solar que faz mais sentido são protetores solares orgânicos e protetores solares inorgânicos. Cada um funciona de uma forma. Os protetores solares orgânicos possuem compostos orgânicos na sua composição e funcionam mais como uma forma de absorção da radiação, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês. E os protetores solares inorgânicos possuem compostos inorgânicos e eles funcionam mais como uma barreira que reflete a radiação. E primeiro, para então a gente explicar sobre eles, vamos falar sobre os protetores solares orgânicos. E o que ela faz? Ela consegue absorver a radiação ultravioleta, que tem uma alta energia, e transformá-la em uma radiação com menor energia, que não vai ser tão prejudicial à nossa pele. Já os protetores solares inorgânicos, quando a radiação chega neles, ela como se batesse no protetor e voltasse, e ela não penetrasse na pele. E agora que a gente já entendeu tudo isso, os tipos de protetor solar, como eles funcionam, por que a gente tem que usar, vamos entender como funciona esse fator de proteção solar, né? Porque a gente sempre fica em dúvida. Uma das perguntas que eu mais recebo é: qual o fator de protetor solar que eu uso? O protetor solar 70, 30, 50? O protetor solar funciona da seguinte forma:
nesse fator de proteção solar, ele vai indicar o quanto tempo de exposição ao sol você tem sem ter um risco para a sua pele. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa exposição específica de sol, num horário específico, num dia específico. Essa pessoa ela tem em torno de 20 minutos de exposição ao sol sem ter nenhum problema para a pele dela. Um protetor solar de fator 30 vai fazer com que ela tenha 600 minutos de exposição sem ter um problema para a pele dela. E é 600 porque são esses 20 minutos que ela tem de exposição sem ter problema nenhum, sem protetor solar, vezes o fator 30 do protetor solar. E isso significa o quê? Que quanto maior for o fator de protetor solar, maior o tempo você tem de exposição ao sol sem ter problema. Porém, é muito importante lembrar também, se você está na praia, você passa o protetor, aí você entra na água, o protetor vai sair e o efeito dele vai sair. Então você precisa repor o protetor solar para você continuar protegido, porque senão a proteção dele não vai acontecer porque ele não vai estar na sua pele. A maioria dos protetores solares hoje em dia possuem uma proteção contra UVA e UVB. Então, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conseguido entender aqui o que eu estava tentando explicar para vocês. Eu, pelo menos, gosto muito desse assunto, eu acho muito interessante. Se você não entendeu alguma coisa, comenta aqui pra mim, que eu vou ficar muito contente de conseguir te explicar de outra forma, te explicar melhor. Comenta também se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos nesse estilo. Se você tiver alguma ideia de vídeo nesse estilo também que você gostaria de estar vendo por aqui, também deixa aqui nos comentários. Não deixa de curtir o vídeo, é muito importante para mim saber que vocês estão gostando. Compartilha com todo mundo, para todo mundo conseguir entender melhor sobre o protetor solar, escolher o melhor tipo e entender como ele funciona, para entender a importância que a gente tem de utilizar o protetor solar. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui, porque toda semana tem vídeo, domingo às 8 horas, falando sobre pele, sobre cosméticos, sobre química. Me segue no Instagram também, que é Mayara_Fontanelli. Lá eu tô sempre tentando conversar um pouquinho com vocês, responder algumas perguntas e postando outros conteúdos diferentes daqui do YouTube. É isso então, beijinhos pra vocês e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tchau, tchau.